Mais bastidores, muito boa noite. É nosso convidado Francisco Salgado Zenha, administrador da SAD do Sporting, vice-presidente do clube. Francisco, muito boa noite. Boa noite. Os sócios do Sporting têm ou não razão para estarem preocupados nesta altura com a questão financeira do clube? Fala-se de, no imediato, 41 milhões de euros para pagar até ao final de junho. Eu acho que é importante irmos por partes e primeiro esclarecer bem aquilo que é a situação financeira do Sporting e, sobretudo, perceber-se, porque tem vindo também um bocadinho à baila, porque é que nós, quando entramos, parece que dizemos uma coisa e agora dizemos outra, e não é verdade, não é assim. Nós dizemos tal e qual aquilo que dissemos quando chegámos e tal e qual aquilo que defendemos, inclusivamente, em campanha eleitoral, que é o Sporting é um clube sustentável financeiramente. O que não invalida que tenha necessidades de tesouraria exigentes para este ano. E tem-nas. E nós, inclusivamente na conferência de imprensa da semana passada, eu fiz questão de o dizer. A situação financeira do Sporting a nível de tesouraria que nós herdámos é uma situação difícil. Agora, o Sporting não é sustentável financeiramente. Tem inúmeros... São duas coisas diferentes, é isso? São duas coisas completamente diferentes. Se calhar, para lhe dar um exemplo, uma coisa é nós termos uma conta bancária de 10 mil euros e temos que pagar uma multa de 50 mil euros, mas depois podemos ter uma casa, 2 carros, termos uma conta valores com outros ativos e, portanto, no limite, podemos usar esses ativos, podemos financiar-nos com garantias desses ativos. Agora, e é essa a garantia, que dá de que o Sporting é essa a garantia que dá de que o Sporting é sustentável, independentemente destas questões que podem preocupar os sportinguistas. E, aliás, eu quero voltar... sei que parece que foi gerada aqui alguma preocupação com o documento que foi publicado ontem da admissão à negociação das ações, e o que lá está são fatores de risco. Tem os fatores de risco, mas depois até apresenta as ferramentas e enumera ferramentas para fazer face a esses fatores de risco. E são várias, não é? Qual é a primeira solução para ir ao encontro deste problema que quase no imediato tem que ser resolvido? Esta dívida de 41 milhões de euros que terá de ser paga até ao final de junho. Há várias soluções. A primeira que lá está, eu tenho a impressão que por acaso é a titularização, que se fala muito, a titularização do contrato de direitos televisivos, que é uma ferramenta possível, que aliás nós dissemos em campanha eleitoral, é uma ferramenta possível de facto para fazer. O facto de estar em primeiro tem algum significado? É aquela com a qual vão avançar no imediato? Eu tenho que insistir que, bem sei que isto é um setor de atividade sui generis, pela exposição mediática que tem, e nós, então, no Sporting, estamos habituados já desde as eleições a expor muito, a esmiuçar muito a situação financeira do Sporting, mas eu tenho que ter aqui alguma responsabilidade, quer dizer, eu não posso andar a falar nós temos que ter aqui algum sigilo, temos parceiros, temos reguladores, e a verdade é que existem ferramentas, existem processos que estão em curso, e existem formas de resolver os nossos problemas. E eu, inclusivamente, já o disse, eu estou completamente confiante que nós não teremos que vender, por exemplo, nenhum jogador para fazer face a nenhuma necessidade de tesouraria. Portanto, nós temos ferramentas, estamos a trabalhar nelas, já o fizemos. O segredo é a alma do negócio, não é? Como é óbvio, não nos vai revelar já. Mas é óbvio que já está a trabalhar, não é de hoje, é de ontem, a trabalhar nesta questão, não é? Mas eu vou insistir uma coisa que eu acho que é. Nós fomos sempre muito transparentes na forma como comunicamos as nossas medidas financeiras. E se forem ver o nosso programa eleitoral, nós dissemos isto no programa eleitoral. Existe um empréstimo obrigacionista que tem que ser rolado, fizemos. Existe uma renegociação do acordo quadro, o acordo financeiro com os bancos. Está a ser feita? Estamos a trabalhar nisso. É que são também... existem são outras. 40 milhões de euros também, não é? De 40 milhões do quê? Em relação a esse pagamento ao novo banco e ao Millennium? Sim, existem dívidas pecuniárias que vêm de trás, dos quais
dos quais são de conhecimento público, inclusive já estavam no prospecto de novembro, e a negociação com os bancos também inclui a renegociação dessa dívida. E, portanto, isso tudo faz parte do plano que já fazia parte no nosso programa eleitoral. Portanto, isto não é nenhuma novidade. O que nós estamos aqui a fazer não é diferente daquilo que nós prevíamos que iríamos fazer. E a verdade é que, se forem ver o nosso programa eleitoral, é exatamente isso que está a acontecer. E, portanto, não é nada diferente. E eu volto a insistir. Aquilo que eu disse na altura, que o Sporting é sustentável financeiramente, digo hoje, o Sporting é sustentável financeiramente. Agora, uma coisa é ser sustentável financeiramente, outra coisa é dizer assim, e há necessidade de tesouraria. Há necessidade de tesouraria. E Francisco. é preciso, e tem que trabalhar para resolver. Temos, já o fizemos. Por exemplo, o empréstimo obrigacionista, os 30 milhões de euros do empréstimo obrigacionista, é uma necessidade de tesouraria. Foi resolvido? Foi. Um pouco abaixo, não é? Pelos, sim, um bocadinho mais, mas depois também vendemos o Rui Patrício, portanto, também gerámos... Já vamos falar também sobre essa questão, mas ainda em relação a esta questão da dívida ao novo banco e ao Milénio, pergunto-lhe se, da parte deles, se há essa abertura para renegociar com o Sporting, para encontrar uma solução... Há toda a abertura. Que seja do agrado das duas partes, neste caso de três, não é? Do novo banco e também do Milénio. Toda a abertura. A prova disso é que nós estamos em negociações, existe um waiver exatamente dessa dívida enquanto estiverem a decorrer as negociações e, portanto, existe toda a abertura. Temos tido conversas recorrentes com os bancos, temos negociado com os bancos, são negociações muito, muito duras, muito difíceis, como é normal, mas temos uma excelente relação com os interlocutores dos bancos e com os bancos, dentro na medida do possível, porque são nossos parceiros. Agora, sim, são difíceis, ainda não estão concluídas, não estão a decorrer, sim estão. Voltando um pouco atrás e às ferramentas que o Sporting tem, ou que vai encontrar para solucionar esta questão dos 41 milhões de euros que terá de pagar até ao final de junho, já disse que não vai vender jogadores, portanto, volta atrás. A primeira possibilidade é mesmo um novo adiantamento em relação àquilo que é o contrato que o Sporting fez com a nós, num total de 515 milhões de euros e dos quais já despendeu mais de 200 nesta altura. Paulo, para já, o despender não é assim, não é? O que no contrato nós temos a nós, aliás, está nos relatórios e contas, o contrato a nós, houve uma parte que já venceu, não é? Porque o contrato tem vários anos, alguns deles até incluía uma revisão ao contrato original com o PPTV e, portanto, esse venceu. Antes ainda nós o que temos é uma parte antecipada, mas que é uma parte que é reduzida, sobretudo, se, por exemplo, virmos o que já foi feito pelos nossos concorrentes. Em relação a 2018-2019, ainda poderá receber 3,3 milhões de euros, é isso? Não vou estar... E até ao final do semestre 19-20, 19,6. Eu aí peço desculpa, mas acho que eu tenho que ter aqui um mínimo de responsabilidade e acho que as contas do Sporting já são suficientemente esmiuçadas para eu estar aqui a dizer à vírgula o que é que está disponível, o que é que não está do contrato a nós. Bem, são estes os números que nós temos. O que lhe posso dizer é que há uma parte significativa, enorme ainda, disponível do contrato de nós, podemos usar e, naturalmente, uma das possibilidades é usarmos uma parcela desse contrato para nos financiarmos. Existe essa possibilidade. Aquilo que o sócio, digamos que comum do Sporting, poderá perguntar, até mesmo eu, que sou, digamos que um leigo nestas questões de finanças, mas que prometo, obviamente, dar o meu melhor para tentar também, com a sua ajuda, esclarecer os sócios do Sporting. O contrato assinado com nós é para 10 anos. Um contrato de 515 milhões de euros. Ainda não chegámos ao final da primeira temporada e já foram gastos 205 milhões de euros. Isto não é preocupante? Eu vou voltar a insistir. O Sporting tem, do contrato que tem da nós, que falta, tem uma parcela antecipada. E essa parcela que tem antecipada é uma parcela reduzida face àquilo que ainda tem pela frente.
E é preciso perceber que uma boa parte do contrato foi vencendo nestes últimos anos, porque há uma revisão da PPTV certo. E há mais, portanto, houve mais de 100 milhões de euros já do contrato que venceram, não tem a ver com antecipação, já são passados. E, portanto, esse valor parece que é mais alto do que efetivamente é, mas, na verdade, o Sporting, neste momento, tem uma parte reduzida do contrato antecipado. Mas são cerca de 40% que já foram gastos até esta altura. Não. Se pensarmos que ainda faltam 9 anos... Paulo, eu acho que o que nós temos que ver, e eu vou-lhe ser franco, eu não estou a olhar para trás, eu estou a dizer o que é que está... De hoje para a frente, o que é que eu tenho de contrato? Isso é que interessa, não é? Certo. Está para trás já não interessa, não é? E de hoje para a frente, o que eu tenho do contrato é grande parte do contrato. É quase, não diria quase totalidade, mas para lhe dar uma ideia, diria que tenho cerca de 70% do contrato. E parte dela vai ser utilizada no imediato para resolver esta questão dos 41 milhões de euros? Não posso confirmar, porque outra vez tem que haver aqui algum sigilo profissional e nós estão a decorrer negociações, estão a decorrer negociações que eu não posso dizer do que é que se trata e, portanto, eu não vou estar aqui a expor muito bem. A expor mais do que já estou a fazer. Pelo facto de... Mas importa esclarecer os sócios do Sporting, não é? Exatamente. Que estão preocupados nesta altura com as notícias que todos os dias vêm a público. O alarmismo que é criado na comunicação social e por isso aqui estou. Agora também lhe digo, numa empresa normal eu provavelmente não estaria aqui. Como é o Sporting, eu tenho consciência disso. Que é uma grande marca. Novamente voltar a esmiuçar as contas do Sporting, voltar a falar sobre o... Já aconteceu com o Benfica e também com o Futebol Clube do Porto, acho que voltamos a fazê-lo e voltamos a fazê-lo. Em relação à marca Sporting, uma questão que me parece pertinente. Ainda ao dia de hoje, e até tendo em conta tudo aquilo que se passou, nomeadamente na temporada passada, não é? Uma marca apetecível, nomeadamente para um investimento futuro de bancos, não digo nacionais, mas estrangeiros? Olha, o meu colega, o Dr. Miguel Calvo, até fez na conferência de imprensa, deu alguns números de receitas extra-futebol este ano, a dezembro deste ano. E para lhe dar uma ideia, as receitas, várias dessas métricas que ele passou, as receitas até estão acima do ano passado. E a maioria dos casos até é bater recordes. E se calhar pode-me perguntar se isto é um ano fantástico a todos os níveis para o Sporting. Eu acho que é óbvio, olhando para o verão que o Sporting teve, olhando para o percurso do Sporting deste ano, que este ano não é definitivamente um ano fantástico a nenhum nível. E, portanto, com o pouco tempo que nós tivemos, com as mudanças que fizemos, conseguimos ter receitas recorde, em algumas métricas, só mostra que a capacidade que este clube tem é muito maior do que aquela que estava a ser aproveitada. Isso quer dizer que a marca continua a ser apetecível, independentemente de todos os erros que terão sido cometidos nos últimos tempos? Completamente apetecível e é uma marca que tem imenso potencial. Francisco, voltando ainda mais uma vez um pouco atrás, destes 41 milhões de euros que o Sporting tem que pagar a fornecedores, a credores, até ao final do mês de junho, qual é o maior credor do Sporting nesta altura? São referentes aqui estes 41 milhões de euros? Não, o Sporting tinha este ano esse valor, são cerca de 42 milhões, e a maioria são clubes e agentes. O resto é quase negligente. Portanto, a maioria dos fornecedores do Sporting para este ano são clubes e agentes. O que significa... Qual é o maior? Pode revelar? Não, o maior credor do Sporting nesta altura, desses 41 milhões de euros? Não vou estar a expor agora aqui, até por respeito aos parceiros. Mas o que lhe posso dizer é que o Sporting tinha uma dívida a fornecedores este ano, curiosamente relacionado com os jogadores de futebol, que representa metade do valor contabilístico do plantel de futebol profissional do Sporting. O que significa que, basicamente, nós este ano coube-nos comprar metade do plantel do Sporting. Que é pesado, não é?
pagar isso de comprar metade do Sporting. Já disse que não vai necessitar de vender jogadores. Isso seria uma solução no imediato, portanto não vai necessitar já de vender, não é? Poderá acontecer no final da temporada. O jogador mais apetecível, claro está, do Sporting nesta altura, é Bruno Fernandes. À data de hoje, já receberam propostas para levar o internacional português? Que eu saiba, não recebemos nenhuma proposta. Agora, se me perguntar se é um jogador que há interesse, com certeza. Acho que não é difícil perceber. Aliás, o próprio Paulo admitiu. 100 milhões de euros é a cláusula de Bruno Fernandes. Admite que no final da temporada o Sporting possa fazer um negócio por um valor mais baixo. Eu, por 100 milhões de euros, acho que ele vai-se embora, não é? 100 milhões é a cláusula, não? Bastava aceitar e saía. Qualquer coisa que seja abaixo, a decisão não depende de mim, isso é sempre uma decisão tomada em conjunto com a estrutura de futebol, porque a forma como nós gerimos o futebol não é exclusivamente por dinheiro, claro que é importante. O Sporting, como todos os clubes portugueses, também vende da valorização dos ativos e da valorização dos atletas de futebol profissional. No entanto, depende se houver uma boa proposta e se fizer sentido, se calhar pode sair. Mas se não fizer sentido por razões desportivas, também pode não sair. E essa decisão, posso lhe dizer que não está tomada. Francisco, mais duas questões. Uma ainda relacionada com jogadores. A SAD do Sporting apresentou um lucro de 6, quase milhões e meio de euros no primeiro semestre desta temporada, alavancado principalmente nas transferências de Rui Patrício, de Piccini e também de William Carvalho. Importa esclarecer aqui uma situação em relação à transferência de Patrício para o Wolverhampton. Sim. Vendido por 18 milhões de euros. Sim, eu para já queria dizer aqui uma coisa. É óbvio que os resultados positivos foram disputados pela venda desses jogadores, mas como é normal, o normal não é os clubes de futebol em Portugal, ou as SADs, terem um lucro com a atividade operacional, extra venda de jogadores de futebol. A venda de jogadores de futebol é que normalmente permite às SADs, como é o caso, podem ver nos nossos concorrentes também, gerar esse lucro. Em relação aos atletas vendidos, de facto... Rui Patrício por 18, no relatório de contas aparecem 12, sendo que 4 são para Jorge Mendes e o resto. Isso é importante explicar. O Rui Patrício foi vendido por 18 milhões de euros. Da Gestifoot deixámos de ter uma dívida de 9 milhões de euros para 4 milhões de euros. Portanto, foi reduzido a petição de 9 milhões de euros para 4 milhões de euros. E depois há, de facto, aí uma diferença dos 14 para os 12, que está refletido nessa rúbrica, que tem que ver com um protocolo que foi assinado com o Wolves. Isso também é importante explicar, é importante esclarecer. Nós não cedemos dos 18 milhões de euros de venda. Isso para nós era crítico. E é preciso perceber porque é que é crítico também, não só porque achamos que era um valor justo, mas sobretudo porque é um valor que, dada a situação do Rui Patrício, antes de ter pedido a rescisão por justa causa e de na altura ter estado em cima da mesa os 18 milhões de euros, nós não quisemos ceder até para reflexo ou eventual reflexo nos processos dos outros jogadores, não quisemos ceder uma vírgula nesse valor. E, portanto, conseguimos manter os 18 milhões de euros. Muito bem. Sim, sobram 2 milhões, essa é a questão. Sobram 2 milhões, não é? Nessas contas. Não, mas isso é o que eu lhe estou a dizer. O que nós fizemos depois foi... nós não cedemos os 18 milhões de euros e houve uma sugestão, dado que nós queríamos e tínhamos interesse, e eles tinham conhecimento disso, em começar a entrar no mercado chinês, se podia fazer um protocolo. E nessa medida, então, justificam-se esses... E nessa medida nós fizemos um protocolo que teve um custo para nós. Agora é que são as duas últimas para, dentro do possível, uma resposta rápida. Gelson Martins, Rafael Leão, Podense, o Sporting ainda espera recuperar algum do investimento feito nestes jogadores? E quanto? Sem dúvida.
Aliás, ainda hoje falei com o jurídico sobre esse tema e estamos bastante confiantes que podemos ganhar o processo. Portanto, Em relação aos três? em relação a todos. Em relação a todos. Muito bem, isso é uma boa notícia, obviamente, para o Sporting. Agora, a última mesmo, é uma das questões que é levantada praticamente todos os dias. O clube, o Sporting, pode ou não, ou corre ou não, o risco de perder a maioria na SAD? Não só não vejo que corra risco de perder a maioria da SAD, como vejo uma probabilidade alta do Sporting aumentar a participação na SAD. Aliás, é público que já havia uma negociação e um acordo em junho, abril, junho. O acordo, na verdade, foi em abril, depois foi... A proposta acabou por sair em junho, mas em que permitia ao Sporting recomprar os VMOCs a determinado preço. E, portanto, esse acordo efetivamente está em cima da mesa e, portanto, com certeza, a possibilidade que nós teremos daqui para a frente é em aumentar a participação, a maioria da SAD e não reduzi-la. Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting, administrador da SAD Leonina, muito obrigado pela sua presença em estúdio neste Mais Bastidores.